O Brasil descobriu-se nessa semana em recessão técnica, com o PIB do segundo trimestre tendo recuado 0,4% e o do terceiro trimestre tendo registrado variação negativa de 0,1%. A palavra recessão voltou a circular nas manchetes brasileiras. E a semana terminou com mais uma surpresa negativa. O IBGE mostrou que a produção industrial caiu 0,6% no mês de outubro, frustrando as expectativas do mercado, que calculava a alta por volta de 0,7%. Assim, o quadro para a atividade brasileira que vai sendo pintado no quarto trimestre também não parece nada bom. Para conversar sobre a situação econômica brasileira atual e sobre as projeções também, o Sul Notícias recebe hoje o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Sérgio, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Greg, tudo bem? Prazer estar aqui para conversar com você. Valeu. Sérgio, o seguinte, tem muita gente que acha meio nebuloso o termo recessão técnica, mas de fato, o que essa situação diz sobre a economia brasileira? Olha, pois é, recessão técnica a gente considera quando de fato tem 2 trimestres seguidos de queda, mas essa queda foi suave, digamos assim. Se o PIB tivesse subido, por exemplo, 0,1 ou 0,2 no segundo e terceiro trimestre, a gente não estaria falando de recessão, mas a gente estaria falando de estabilidade, de estagnação, que é um pouco o sentido que a gente precisa dar para a economia nesse momento. Recessão, a gente lembra de momentos mais profundos, como foi ano passado, que a gente teve uma recessão mais intensa por conta da pandemia, ou 2015 e 2016. Foram 3 anos que a gente viu o PIB caindo mais de 3% a cada ano. Aqui a gente está falando de uma economia que no ano como um todo vai crescer 4,5%, mas que parou de crescer a partir do segundo trimestre, estabilizou ali. Né? Uma parte grande, obviamente, no terceiro trimestre foi por conta do agro, teve um período muito forte de seca nesse momento, especialmente a produção de milho foi muito afetada, tem um peso importante na agropecuária, mas a gente não pode desconsiderar que a indústria e serviços já começaram a desacelerar no segundo trimestre, e eu acho, Greg, no quarto TRI agora, a gente pode ter até uma leve melhora do agro em relação ao que foi o terceiro TRI, mas infelizmente indústria e serviços vão piorar em relação ao que estava vindo anteriormente. Então, no balanço, eu acho que ainda vai ter essa sensação de estagnação, de estabilidade, né? Começou no segundo TRI, a gente está passando ainda por isso agora no quarto TRI, e eu acho que seguiremos em frente em 2022 dessa mesma forma. Você citou os setores da economia, esse processo de recuperação também é meio nebuloso, né? Porque eu entendo até que a indústria tenha desacelerado em determinado momento, porque ela foi muito demandada, teve aquele movimento de recomposição de estoques, né? Depois que ela parou, voltou depois, aí teve um arrefecimento na demanda por bens e a volta da demanda por serviços, mas aparentemente essa demanda por serviços não está sendo tão alta, o freio da indústria foi mais forte do que se esperava, e até nesse momento que o mercado já calculava uma espécie de mini retomada desse segmento da indústria, com uma alta estimada de 0,7, veio uma queda de 0,6. O que está saindo fora das projeções dos meses anteriores para os setores da nossa economia? E por quê? É importante a gente lembrar que o que a gente está passando pela economia brasileira agora é, de certa forma, inédito. Né? A gente está passando por um processo de desaceleração que envolve questões muito complexas, profundas e em quantidade, digamos assim. Diferente de outros momentos no passado, que você às vezes tinha um culpado para falar o gatilho é esse, por exemplo, na crise de 2015-2016, o grande gatilho foi fiscal, né, que desmontou a economia, as expectativas, e a gente afundou naquele momento. Agora não, agora você tem um fiscal que está afundando agora, você tem uma pandemia que desarranjou a produção mundo afora e a distribuição de insumos, semicondutores, tudo que é componente eletrônico para a produção está muito afetado desde o ano passado. Boa parte da parada de produção que a gente está tendo esse ano é muito por conta disso. A gente está tendo também, por conta da pandemia, um processo inflacionário bastante grave, de 2 dígitos, que tira a renda disponível das pessoas. Então, indo aí para a sua pergunta mais explicitamente, mais estritamente, Greg, serviços está sendo muito afetado agora por conta da renda da família brasileira está sendo corroída por conta da inflação. A população está com uma renda achatada, precisa escolher onde vai consumir. Ela já consumiu com intensidade bens ano passado, no momento em que os serviços estavam parados totalmente por conta da pandemia,
tinha auxílio emergencial, a gente ainda estava começando a passar pelo processo da pandemia, as pessoas compraram bens com intensidade. A gente viu o crescimento forte de varejo de material de construção, móveis, eletroeletrônicos, tudo isso cresceu com intensidade ano passado. Esse ano, esses bens começaram a desacelerar e agora, no terceiro trimestre, especialmente, que era para a gente estar começando a sair com mais força da pandemia, a gente tem a barreira da inflação para impedir, nesse momento, isso de acontecer. E mais ainda, né, Greg? A gente está passando agora pela onda da Omicron, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui no Brasil. Tem os impactos adicionais da taxa de juros, né? A inflação subiu, o Banco Central está subindo a taxa de juros, a gente vai ter esse impacto adicional do aumento de Selic com mais intensidade no ano que vem, nem apareceu ainda com intensidade o impacto na economia. Então, assim, é uma conjunção de fatores que levam a explicar essa sensação de estagnação, de paralisia que a gente está passando agora. Para piorar, a gente sempre pode piorar, a gente está falando de Brasil, né, Greg? Ano que vem você tem um cenário eleitoral que é para lá de conturbado, para dizer o mínimo, né? Candidaturas que estão na frente que o mercado desconfia com profundidade de um presidente que está tentando a reeleição e que não entregou o que se deveria, pelo contrário, quebrou a regra fiscal mais importante que a gente tem, e um presidente que eventualmente possa retornar, que é o Lula, que há muita desconfiança do que ele pode significar em termos de política econômica. E uma terceira via que está se montando, que a gente não sabe exatamente ainda que papel vai ter, que força vai ter. Enfim, é um ano de paralisia também de investimento. Por mais que o governo fale, vai ser um ano forte de concessões, investimento em saneamento, é verdade. Mas o resto do investimento privado não vai ter essa força que eventualmente você vai ter por conta de concessões. Então, é um cenário, de fato, de paralisia que, infelizmente, vai estar com a gente até a gente ter essa solução política encaminhada, que só vai acontecer, ou não, depois da eleição ano que vem. Você citou agora o governo, Sérgio. O governo, quando comentou esse dado, né, da recessão técnica, da queda de 0,1% no PIB do terceiro TRI, ele tentou destacar o que ele chamou de qualidade do crescimento econômico brasileiro, né, tirando o foco da quantidade. O que o governo quis dizer com isso? Eu fiquei um pouco confuso. Eu também não sei. A gente precisa perguntar para o governo exatamente. Porque, assim, a gente tem um crescimento que no ano está dado em torno de 4,5%. Mas o que a gente precisa analisar desse crescimento? A gente precisa olhar a pandemia nos 3 anos seguidos da pandemia. Ano passado, esse ano e ano que vem. Ano que vem a gente vai estar às voltas da pandemia também, só olhar a Omicron agora, como está afetando o mundo desenvolvido e como pode potencialmente afetar a gente ainda ano que vem, né? Ano passado, o Brasil caiu 3,9% na revisão agora do IBGE. O mundo caiu 3,3%. A gente caiu menos do que se imaginava a princípio, mas a gente caiu mais do que a média do mundo. Esse ano, o mundo vai crescer entre 5,5% e 6%. O Brasil vai crescer 4,5%. A gente vai crescer menos do que a média mundial. Ano que vem, então, nem se fala. Ano que vem, a média mundial é entre 4,5% e 5%. A gente está falando de um Brasil que vai crescer entre 0 e 1%, com riscos concretos a gente ter de fato uma recessão no ano, com uma queda de PIB acontecendo em 2022. Então, nos 3 anos, a gente está com resultado aquém da média mundial. Então, tem uma questão aqui que me parece difícil de falar que você tem uma qualidade de crescimento aparecendo. Especialmente se a gente pega esses 2 anos seguidos de 2020 e 2021, a gente está praticamente entregando só o que se perdeu ano passado. Ano passado você perdeu 3,9% de PIB, esse ano você vai crescer 4,5%. Você está entregando praticamente o que você perdeu ano passado. Você pega o líquido nos 2 anos, a gente vai estar muito próximo de zero. É como se a economia tivesse parada nesses 2 anos. Quando o governo fala da questão qualitativa, ele fala muito nas coisas que estão acontecendo nos bastidores, digamos assim, que tem potencial positivo de longo prazo. Por exemplo, saneamento. A gente tem uma lei de saneamento que foi aprovada, os investimentos estão acontecendo, a gente teve um marco agora aprovado, confirmado pelo Supremo, né, para ter segurança legal em relação aos investimentos que estão sendo feitos. São investimentos grandes que vão acontecer ao longo dos próximos anos. As concessões também, de certa forma, estão avançando. Então, assim, tem coisas importantes que estão acontecendo. Mas isso não é suficiente para se contrapor ao resto da economia que está sofrendo os impactos de inflação e taxa de juros e a incerteza política. Então, digamos assim, como sempre no Brasil, é uma economia esquizofrênica. Você tem coisas positivas, você tem elementos positivos que a gente precisa considerar, mas o grosso, a média da economia, infelizmente, está indo mal. Além da economia, né? Porque até a gente divulgou aqui alguns estudos de um outro frequentador aqui do Suno Notícias, que é o Alex Agostini, ele é economista-chefe
da Austin Rating. E ele sempre faz esses estudos de comparação. E os dois que ele fez nos últimos dias foram péssimos. Não os estudos, mas as conclusões dele. O Brasil tem a segunda pior bolsa do mundo no ano, e numa lista das principais economias, de 33, está em 28, 26, de 26 a 28. Vários desses problemas que você citou agora são globais, né? A dinâmica inflacionária, os riscos trazidos pela Omicron, os desafios da vacinação e por aí vai. Por que a gente está pior que os outros países? Você mesmo citou várias vezes como a gente está abaixo da média quando se fala de crescimento. Por que a gente está pior que os nossos vizinhos quando a gente está falando de inflação, por exemplo? Por que a gente está pior do que os outros países do BRICS quando a gente está falando de crescimento econômico? Porque a gente tem coisas que são nossas, que são piores do que os nossos parceiros comerciais, nossos parceiros emergentes, digamos assim. E dou alguns exemplos aqui. Na questão fiscal, por exemplo, a gente está com a questão fiscal ainda muito mal equacionada. O Brasil é um dos líderes entre os países emergentes em tamanho de dívida. A gente vai chegar provavelmente em 2022 com a terceira maior dívida bruta entre os principais países emergentes do mundo. A gente está falando de um processo de crise hídrica que só aconteceu no Brasil e que jogou a tarifa de energia para os patamares que a gente viu acontecer esse ano e que teve um papel importante na composição da inflação de 2021. E conjuntamente com toda essa incerteza política, com o governo, com as dificuldades de governar, especialmente por conta desta questão fiscal, que é um cerne importante dessa discussão, a taxa de câmbio depreciou com mais intensidade. Depreciou com mais intensidade, a inflação sentiu com mais intensidade, a nossa inflação está maior que a média dos países emergentes e o Banco Central tem que ser mais agressivo. Porque diferente também, Greg, a gente precisa considerar, os outros países têm uma coordenação de política econômica muito melhor. Há um trabalho conjunto de política fiscal e monetária para ajudar a conter a inflação. Aqui o que aconteceu? O Ministério da Economia falou, olha, isso é um trabalho do Banco Central, política fiscal, o Ministério da Economia não tem nada a ver. Ora, tem muito a ver. Ela é a fonte do problema, não está se colocando para ajudar, está colocando nas costas do Banco Central para resolver a situação sozinho, e o Banco Central vai fazer. Mas vai fazer como? Tendo que subir taxa de juros com intensidade, que é o que a gente está vendo acontecer. Selic vai subir mais de 10 pontos percentuais do ano passado para cá, em velocidade. E essa velocidade de alta de juros, intensidade que a gente está vendo agora, não tem jeito. Ela vai ter um papel preponderante para explicar essa estagnação que a gente vai continuar vendo ano que vem. Então, assim, tem muitas coisas que são nossas, que são diferentes do que a gente está vendo acontecer nos outros países. Parece que cada um está indo para um lado, né? O Banco Central está em uma situação mais retracionista enquanto a política fiscal do governo é expansionista, né? É isso que você está falando, da falta de coordenação? Está cada um remando para um lado? Exatamente. Quando o governo quebra a regra do teto para estimular a política fiscal no ano que vem por conta da eleição, não era o caminho que ele deveria estar sinalizando para ajudar o Banco Central. O caminho que ele está sinalizando, olha, eu vou tocar o pau na máquina do gasto fiscal no ano que vem, por uma questão eleitoral, e o que talvez aqui também, né, Greg, é uma surpresa, até na nossa história recente, comparado com outros países emergentes, o Ministério da Economia, que devia ter um caráter muito mais conservador, digamos assim, encampou essa ideia eleitoral do governo e está de boa, aumentando o gasto para o ano que vem, aceitando tudo que vem, todas as quebras que estão sendo feitas de bom grado, sem reclamar e assumindo que o presidente está totalmente correto e seguimos em frente. Então, sim, a política fiscal está completamente equivocada, não é conversa fiada como o Ministério da Economia quis colocar essa semana. Infelizmente, o Banco Central acaba ficando sozinho. A questão de juros que a gente vai ter muito discutido ao longo dos próximos meses, que a Selic vai subir agora de novo, vai provavelmente subir ainda no primeiro trimestre do ano que vem, vai ter uma discussão toda da dosagem. Quanto o Banco Central vai precisar subir de taxa de juros ainda para conter inflação no ano que vem? Eu acho que vai começar a ter talvez um movimento revisionista e um pouco mais menos preocupado com uma alta de juros mais agressiva por conta da atividade. Quer dizer, a indústria de hoje que saiu, por exemplo, estava dentro da nossa conta, a gente estava esperando uma queda de indústria hoje de 0,7, acabou vindo 0,6, mas o mercado estava mais otimista. O mercado estava imaginando que a indústria ia melhorar depois de setembro e agosto muito ruim. E a sinalização bem mais que otimista, né? A mediana era de alta de 0,7, veio um tombo de 0,6. Exatamente. O mercado estava muito otimista, digamos assim, com o quarto trimestre. Foi um banho de água fria. Eu acho que vai haver um movimento revisionista de PIB de quarto trimestre também. Muita gente começando a caminhar para um PIB mais fraco do que estavam imaginando.
E aí fica essa percepção. Tem a Omicron entrando agora como elemento importante, um cenário conturbado no ano que vem por conta dos juros, da inflação, da política fiscal, da política em si. Quer dizer, essa economia mais fraca, e mais fraca do que o Banco Central estima, do que o Banco Central coloca nos modelos dele, pode ser um elemento para ajudar a fazer com que, olha, talvez o Banco Central não precise subir taxa de juros com tanta intensidade. Eu acho que essa discussão vai estar muito presente ao longo dos próximos meses. Mas não tem jeito, vai ter que ser acima de 10%. Né? 9,25 acho que está garantido na próxima decisão agora, vem 150 pontos. E eu acho que a indústria hoje ajuda a confirmar isso, né? O Banco Central não ser mais agressivo do que estava se imaginando. Mas eu acho que tem mais uma de 150 em fevereiro e mais uma de 100 em março, chegando a 11,75, que ainda é o nosso número de Selic. Você citou várias vezes um dos nossos problemas fulcrais aqui de 2021, que é a situação fiscal, né, com a PEC dos precatórios. Essa semana foi bastante importante com o avanço dela, né, a aprovação no plenário do Senado, agora vai ter mais uma confirmação na Câmara, mas a percepção que ficou, né, até quem está acompanhando o mercado o tempo todo, é que o mercado sentiu certo alívio, não porque está feliz com o projeto, mas porque, enfim, estamos superando esse assunto, tem um pouco mais de previsibilidade. E com isso, inclusive, a Bolsa na quinta-feira teve a maior variação positiva do ano, né? Subiu 3,7%. Você acha que agora, com a aprovação da PEC dos precatórios possível, né? Claro que ainda tem mais uma etapa, no Brasil tudo é possível. A gente pode ter uma melhora de expectativa, de clima, um rally de fim de ano positivo na Bolsa, e isso pode destravar alguma coisa na economia, ou eu estou otimista demais? Você está governista, hein, Greg? Eu estou patriota. Tá patriota. Não, assim, o Brasil foi contumaz em construir, em trazer elefantes para salas de cristal do governo esse ano. Né? Vários elefantes entraram nas salas de cristal do governo esse ano de forma recorrente. E a última foi a quebra da regra do teto. O mercado fica feliz quando tira esse elefante do meio dessa sala de cristal, apesar dele continuar sendo elefante. Que vai eventualmente causar problema numa casa pequena, digamos assim. Né? O problema é justamente esse: o governo fez uma quebra da regra do teto, sinalizou que, olha, por conta de um desejo eleitoral ou qualquer desejo que seja, e o que eu acho que é mais importante, Greg, é um governo fraco. A gente está falando de um governo do presidente Bolsonaro que não é um governo forte, não é um presidencialismo que a gente tem hoje que seja suficientemente forte para acreditar que ele consiga fazer grandes mudanças constitucionais. A gente está falando de uma mudança constitucional que não é simples de fazer. Mesmo com um presidente tão fraco, você conseguiu quebrar uma regra fiscal no meio de toda essa turbulência que a gente está vendo agora. Então, o problema que a gente tem é de reputação, que vai ficar para frente. O que o mercado fica mais tranquilo agora é que este elefante, este problema, foi resolvido de alguma forma. Né? Ele foi mal construído, mas ele foi resolvido. Então traz um certo alento de tranquilidade, e que eu digo que talvez você não tenha um rally, né? Grande rally, mas você traz uma tranquilidade até o final do ano, que eventualmente a gente vai ver de novo sendo bagunçado esse rally quando a gente entrar aí nas próximas semanas na discussão do orçamento do ano que vem. Que agora você tem a PEC dos precatórios finalizada, você vai ter que ver a composição desse gasto para o ano que vem, dentro dessa regra que está estabelecida agora. Isso é positivo, de certa forma. Né? Mas você ainda vai continuar trazendo alguns riscos do que vai ser esse gasto fiscal para o ano que vem. Vai entrar já no primeiro semestre, talvez, de 2022, as expectativas do que deve ser precatórios para 2023, que provavelmente já vão ser pesados, que vão se acumular com os precatórios que não vão ser pagos no ano que vem. Então, assim, essa questão fiscal ainda vai estar muito presente em 2022. Digamos assim, para a Bolsa, você tem aí um período de paz, digamos assim, de algumas semanas, que a gente precisa acompanhar a Omicron lá fora, que tem o papel nesse momento, que eu acho que é o central, de distúrbio para a economia mundial, que pode afetar e pode trazer mais turbulência. Mas eu diria assim, do ponto de vista doméstico, política fiscal dá alguma paz ao longo das próximas semanas, próximos 2 meses, que vai ter férias também no Congresso, mas ano que vem essa discussão vai voltar com peso. Ano eleitoral, juros elevados, Bolsa vai ter uma certa dificuldade no ano como um todo de 2022. Mais ou menos o que aconteceu nesse ano, né? Porque é bem comum ver descasamento, né? Acontece às vezes da economia tá indo mal e da bolsa tá indo bem, porque óbvio, né? Depende da composição dos negócios das empresas, quem tem negócio mais exposto ao exterior ou aqui dentro, e o contrário também pode acontecer às vezes, né? Embora pareça ser mais raro. Esse ano não, as coisas andaram juntas no vale, né? A economia Sim. indo mal,
embora ainda haja uma recuperação, né? Mas enfim, é isso tudo que a gente está falando agora. E a Bolsa mal também. Então, no ano que vem, pelo que você está falando, a gente pode esperar também um 2022 ruim, tanto na Bolsa quanto na economia real. Eu vejo dificuldade de você ter um grande rally de bolsa no ano que vem, com tudo que a gente tem esperado para 2022, ainda de inflação, ainda de juros e especialmente a incerteza eleitoral. Do que vai ser o presidente em 2023, o que ele vai sinalizar de ajuste de política econômica. Lembrando, né, Greg, a gente está no momento agora que os ajustes são cada vez mais difíceis. Quando a gente fala de fazer ajuste de gasto público no Brasil, não é como a gente fazia 20 anos atrás, que era relativamente suave, digamos assim. Você tem que mexer hoje na carne. Quando a gente fala de reforma administrativa, você tem que mexer com quem está na ativa, não tem muita alternativa. Então, é essa discussão que vai ser colocada no ano que vem. Esse presidente que foi eleito, ele está disposto a fazer reformas de conteúdo, de profundidade em 2023 ou não? Eu tenho dificuldade de ver esse cenário acontecer, até porque não vai ser simples negociar isso com o Congresso numa economia que está tão fragilizada, que está há 10 anos em queda. Né? Se a gente pega o período todo de 2013 para cá, a economia brasileira está num grau muito elevado de fragilidade. Demandaria você conseguir fazer mais reformas, mas não sei se vai ter apoio político para a gente conseguir fazer reformas de fundo numa estrutura de gastos que já foi muito reformada nos últimos anos, mas infelizmente que precisa ser mais reformada. E eu particularmente acho, Greg, que melhor que qualquer presidente que possa fazer em 2023, quando ele entrar, é fazer o seguinte: não mexe no gasto, deixa a regra do teto como está aí. Ela vai caducar em 2026 pela regra que foi criada em 2016, pela revisão de 10 anos. Então, deixa para revisar naturalmente em 2026 e foca estritamente na reforma tributária. Vamos fazer uma reforma tributária digna de nome, envolvendo estados e municípios, convencendo os serviços que precisa fazer essa reforma tributária. Fazemos uma simplificação grande do sistema tributário brasileiro, né, digna de nome, de fato, de reforma de imposto de renda, de bens e serviços, focar na tributária e deixa o gasto de lado. Eu acho que é o melhor que o presidente que vem aí em 2023 poderia fazer. Né? Mas, de novo, esse é o desejo do economista, mas a política é sempre no outro diapasão que a gente tem. Infelizmente, as coisas são separadas. Né? Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, valeu pela aula e seja sempre muito bem-vindo ao Sul Notícias. Obrigado, Greg, foi um prazer. Até a próxima. Prazer sempre meu. Bom papo, né, pessoal? Gostaram? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e de ativar também as notificações, assim você não perde nada do que a gente faz aqui. Lembrando que a gente tem lives diárias nos dias de pregão, 9 horas da manhã com a Morning Call, olhando para frente, o que deve fazer preço, e às 19 horas o resumo do que aconteceu ao longo do dia. E conteúdos especiais, como esse aqui que você acabou de assistir e de ouvir nas nossas plataformas de podcast, aos finais de semana e também aos feriados. Obrigado pela audiência, até a próxima.